Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Hoje a gente tem mais uma aula de artes. Eu sou a professora Vilma, sou professora de artes do 8º ano na Escola Digital. A gente tem também aqui a Amanda fazendo a tradução para Libras. E uma novidade hoje, o professor Luciano, que vai participar com a gente. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? A gente está aqui junto com a professora Vilma, vamos ficar acompanhando aqui no chat. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês passam aqui que eu passo para ela, beleza? Obrigada, Lu. Espero que a gente consiga fazer muitas trocas. Bora lá, o assunto da nossa aula de hoje, finalmente a gente tem uma aula de artes visuais, né? Porque só aula de teatro e de dança e de música, mas já chegou a nossa vez. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre os gêneros pictóricos e vai introduzir a natureza morta. A gente não vai falar muito da natureza morta hoje, porque a gente vai voltar a esse assunto na aula 33, tá certo? Então, vamos lá. Gente, lembrei, antes disso, vejam, vai haver em dezembro um festival, mais uma edição do Ensine, que é o festival, né, o Encontro Municipal de Audiovisual na Educação. Esse é uma espécie de festival, né, de cinema, de audiovisual, que é promovido pela Secretaria de Educação e que vocês podem e devem participar, tá certo? Na próxima semana eu vou dar mais informações, mas vocês já podem ir entrando no site aí nesse endereço, vocês podem se inscrever para participar com vídeos, com fotografias, tá? Todo tipo de vídeo que vocês quiserem, desde aqueles videozinhos que vocês fazem para postar nas redes sociais, até vídeos mais organizados, mais estruturados, tá certo? A gente volta para isso na próxima semana com mais detalhes. Vamos começar a nossa aula. Veja, como eu disse, o nosso assunto são gêneros pictóricos e natureza morta, e a gente vai começar já no Renascimento. A gente não vai fazer como a gente sempre tem feito, aquela viagem desde a pré-história, não. Por quê? Porque o Renascimento foi o grande momento assim, que a pintura pôde se desenvolver enquanto um gênero, enquanto uma forma artística. Foi o momento em que a pintura despontou, digamos assim. Né? Ela existiu desde sempre, né? A gente já viu isso, vocês já viram isso. Né? Lá na pré-história, na Grécia, né? Na Mesopotâmia, na Babilônia, em todos os lugares, mas ela não era a forma de arte que estava assim, em alta, digamos. Né? A escultura e a arquitetura, elas tinham mais importância. Então, a partir desse momento da história, a pintura ela ganhou uma grande importância. Né? Ela foi, né, Luciano? Verdade, professora. E, nesse sentido, né, o Renascimento ele foi muito importante porque ele vai se caracterizar como um momento onde a gente vai ter uma mudança de mentalidade. Né? A gente vai ter assim, a introdução de uma nova forma de pensamento, né, que é o pensamento da burguesia. Vocês devem ter estudado isso no 6º ano. Então, é possível que vocês não estejam tão lembrados, então a gente vai lembrar um pouquinho, para não tomar muito tempo da aula da professora, mas a gente tem que lembrar, né, que o Renascimento ele vai ter suas raízes ali no final da Idade Média, vai se estender até os séculos XVI, por aí. Então, lá final, século XIV, XV, XVI aí. Então, a gente tem, né, a partir do século XII, a gente tem o surgimento da burguesia, que é uma classe social que está ligada diretamente ao comércio. Então, a partir do momento que essa classe ela entra em cena, então as relações comerciais elas começam a mudar. Então, a gente vai ter uma transição aí do modo de produção feudal, né, o feudalismo, que era muito ligado à agricultura, e vai passar a ter um reavivamento da atividade comercial. Então, os burgueses, ao longo do tempo, eles vão ascender enquanto classe social, e eles queriam, né, o status de nobreza. A gente tinha as classes sociais, né, o clero, a nobreza, né, os camponeses, e a burguesia surge como uma nova classe, que tenta, né, chegar ao status, né, de nobre. Como ela não podia fazer isso por meio do nascimento, né, porque o status de nobreza se dava pelo nascimento, você nascia nobre, então você seria um nobre até o fim da sua vida.
Então ela foi buscar uma forma, né, de se introduzir ali e de adquirir um certo privilégio. E fez isso como? Por meio das artes, professor. Exatamente. Por meio das artes. Então o surgimento da tela, né, aquele chassis de madeira com um pano esticado, né, que depois que também era coberto por vernizes, para o artista poder trabalhar ali naquele espaço, ele possibilitou isso, porque ele podia ser transportado, ele podia ser vendido. Né? Antes da tela, minha gente, toda a pintura que existia era ou na parede dos palácios, das igrejas, ou em materiais, em objetos, no caso dos vasos gregos na Grécia, ou na oriversaria, ou nos tablados, né, das igrejas, nos oratórios da Idade Média. Ela não existia, a tela existiu aí, nesse momento. E aí a pintura pôde se desenvolver. O que aconteceu? Aconteceu um grande surgimento de novos artistas. Houve também uma evolução e um desenvolvimento das escolas de pintura. Os grandes mestres de pintura puderam ter mais alunos, mais estudantes, porque eles tinham a tela para se desenvolver o trabalho deles. Né? Então, isso fez com que surgissem muitos artistas. Né? A partir desse momento, a quantidade de artistas começou a ser muito grande. A gente conhece na história, a história ela filtra. Né? A gente não conhece todos os artistas que existiam. No século XVI, XVII, XVIII, XIX, a gente não conhece todos. Aqueles que eram os melhores, né, que se destacaram, é que chegam, é que ficaram com o seu nome na história. Mas havia uma profusão muito grande de artistas. E como havia muitos artistas, também começou a diversificar os temas. Tá? Os temas das pinturas começaram a mudar. Vocês lembram, né, que já viram também, que se pintava muito o tema religioso. Ainda no Renascimento, já ainda uma herança medieval, e também porque era a igreja que patrocinava os artistas. Né? Com o surgimento dessa nova classe, né, como o Luciano colocou, começou a ter uma demanda por outras coisas que não fossem, por outras pinturas que não fossem religiosas. E aí surgiram vários gêneros. Surgiu o retrato, né, como vocês lembram aí da Mona Lisa, surgiram as paisagens também, a natureza morta, a pintura religiosa ela permanece, e surgiu também a pintura histórica. Ela foi surgindo depois do Renascimento, tá, gente? Então, no século XVII, no século XVIII, né, esses outros gêneros eles já estavam consolidados, tá? Então, vamos ver aqui, né, quais são esses gêneros que surgiram. Então, tinha o épico ou histórico, tinha o religioso, né, que é mais antigo, o mitológico, a paisagem, as alegorias. No século XVII surgiu um gênero chamado pintura de gênero. É engraçado, né, porque ela mistura os nomes aí. O retrato e o autorretrato, a natureza morta e o nu. Esses são os gêneros mais conhecidos. Existem outras variações também desses, mas são os mais conhecidos. Vamos ver um pouquinho de cada um deles. Então, o gênero épico ou histórico, eu até esqueci de falar uma coisa importante para vocês, mas a gente fala agora, não tem problema, que é sobre essa questão da hierarquia dos gêneros. Né, Luciano? Né? Isso é interessante, essa questão da hierarquia, ela sempre existe. Né? Então, hoje se diz que na arte contemporânea isso deixou de existir, essa hierarquização do gênero, do que é mais importante, do que é mais valioso. Tá? Mas ela deixou de existir também porque a pintura praticamente está em declínio, né, nos nossos dias. Né? A pintura hoje é das artes menos valorizadas dentro do universo da arte da atualidade. Né? Então, mas havia uma hierarquização e isso foi acontecendo quando houve a diversificação, que surgiram os gêneros, começou-se a valorizar mais os artistas que faziam arte religiosa ou histórica, eles eram mais valorizados. Essas obras custavam mais, elas valiam mais, e esses artistas tinham mais prestígio. Né? Eles eram considerados melhores artistas do que os que faziam os outros gêneros. Tá bom? Isso é importante. Mas isso deixou de existir no século XX. Bora lá. O épico histórico, ele foi se desenvolvendo a partir do século XVII, né? Foi tendo seu
até o século XVIII, até o século XIX ele ainda era muito forte, muito importante, porque ele tinha a finalidade mesmo de a arte, ela estava a serviço do poder, né, Luciano? Verdade. E é interessante a gente falar sobre esse gênero, né? Porque assim, a gente observa aí século XVII, XVIII, XIX, é exatamente o período onde estão se formando as monarquias, né? Absolutistas, né? A gente tem, na verdade, o absolutismo ele vem ali desde o século XVI, XVII, mas isso traz a raiz daquilo que viria a ser um movimento nacionalista, né? Então, os povos, né, que habitavam em determinadas regiões, eles passam a se identificar como aquela região. Então, exemplo, o camarada que fazia parte, né, do reino dos francos, né, que deu origem à França, né, atual que a gente está, ele vai se identificar, eu sou francês, eu sou um franco, eu sou inglês, eu sou alemão, eu sou... Então, eles buscavam pintar essas cenas, né, épicas, né, essas cenas históricas, que era uma forma de até dar identidade, né, àquele local, mostrar o sentimento, né, nacionalista, o sentimento de pertencimento a um determinado local. Então tinha essa função e também. Esse gênero ele era basicamente, digamos assim, encomendado, né, ou patrocinado pelos governantes, né, que eram quem tinha interesse com isso. Aí a gente está vendo uma cena, né, da Batalha dos Guararapes, uma cena aqui de um quadro histórico daqui, brasileiro, pernambucano, né? Não o artista, mas a história. A história, Aí vocês têm também já um quadro moderno, uma pintura já moderna, que é Guernica, né? Que é a história da guerra civil que houve na Espanha. Né? E aí já foi diferente. Aqui Picasso fez essa obra para protestar, né, contra os horrores da guerra. Vamos seguindo. A gente tem o gênero religioso, que é bem conhecido. Ele tinha várias finalidades, né? No início ele tinha a finalidade de ser catequético, porque as pessoas não sabiam ler, principalmente na Idade Média, depois, posteriormente também, a maioria da população não sabia ler, e era uma forma de contar as histórias da Bíblia. Depois eles foram passando por outras funções, né? É que tem uma coisa interessante aí, Vilma, porque eles pintavam, a gente vê, desde a Idade Média, num pensamento muito religioso. E como não existia a possibilidade de você gravar, por exemplo, um vídeo. Hoje a gente quer ensinar sobre alguma coisa, a gente grava um vídeo, certo? Você faz um videozinho, posta no YouTube. Naquele momento não existia isso. Então existia o quê? Os desenhos, as pinturas. Exatamente. Vocês que frequentam, por exemplo, quem frequentar, por exemplo, a Igreja Católica, vê que durante o período da Páscoa a gente tem, né, um momento, né, que é chamada Via Crucis, Sacra, né? Via né? Sacra, Via na verdade. Crucis, Então, certo. você tem 12 ou mais quadrinhos, né, que vão mostrando ali os momentos finais, né, de Jesus Cristo, né? Então, era uma finalidade didática, né, de fazer com que as pessoas visualizassem aquilo que estava sendo ensinado. Então, foi muito importante, né, nesse momento. E depois, o gênero religioso, ele foi se diversificando, né? Quando a igreja perdeu o poder, né, deixou de ser tão poderosa, não deixou de haver o gênero religioso. Hoje, pessoas de outras religiões também produzem arte, né? Pessoas do candomblé também produzem arte religiosa, que mostra, né, os orixás e tudo mais. Então, não é uma coisa que ficou presa no passado, ela permanece. Esse gênero permaneceu. A gente tem um gênero mitológico, que é um gênero que narra as histórias das mitologias, principalmente da mitologia grega. Aí vocês estão vendo um quadro bastante conhecido, né, que é o Nascimento de Vênus, de Botticelli. E, né, a gente estou correndo um pouquinho, porque o nosso tempo não está muito. A gente teve também a paisagem. Veja, a paisagem, ela surgiu durante o Renascimento, enquanto gênero. Ela existia antes, tá, gente? Ela existia antes, mas ela era como que coadjuvante, digamos assim. Né? Ela aparecia como para compor a obra. A partir do Renascimento, a paisagem começou a ser valorizada, mas o grande momento da paisagem, enquanto gênero, vai ser no século XVIII, né, com o Canaletto. Vocês estão vendo aqui uma obra do Canaletto, um italiano, ele pintou muitas paisagens de Veneza,
E também no impressionismo, é outro grande momento da paisagem, que a paisagem se impôs enquanto um gênero, né? A maioria dos impressionistas, o Monet, né, todos eles pintavam as paisagens locais, o Turner também na Inglaterra. Então, aí vocês veem uma paisagem onírica, que é a persistência da memória, né, do outro lado, do Salvador Dalí, é uma paisagem surrealista, ela não... Por que eu coloquei essa imagem? Porque eu quis mostrar a vocês que a paisagem é essa forma de pintar que mostra o espaço aberto, amplo, uma vista ampla e aberta. Mas não necessariamente ela precisa ser um ambiente natural. Ela pode ser um ambiente urbano e ela pode ser até um ambiente onírico, como é o caso dessa obra do Dalí. E aqui vocês estão vendo, né, uma paisagem urbana, como eu falei, e uma marinha, que as paisagens se dividem nesses 4 grupos. Aí vocês estão vendo mais uma paisagem urbana de uma artista brasileira, aqui a Tarsila do Amaral, é uma obra moderna, e ali vocês estão vendo uma obra do período romântico. Temos também as alegorias. As alegorias são interessantes. É aquela obra, né, que ela pretende contar uma história ou tem uma simbologia, né? Ela representa alguma coisa, mas ela tem uma dificuldade que a pessoa que vai ver a obra, ela precisa saber, ela precisa ter o conhecimento, senão ela não entende, né, aquela obra. Se você não souber a história da mitologia grega, você não vai entender quando você vir uma alegoria que use a mitologia grega como referência. Então, é um tipo de arte assim, meio intelectualizada, né? Que vai exigir conhecimento prévio. Vamos ver aqui a gente está vendo uma obra, não é? Que é uma alegoria do Brasil. Aí tem a criação da bandeira nacional. Essa alegoria, ela representa, né, a construção do país. Vocês estão vendo, deixa eu voltar um pouquinho para a gente ver melhor. Né? Vocês estão vendo aí mulheres, não é, bordando a bandeira, crianças. Tem um bebezinho aqui, ó, segurando a estrelinha. Né? E essas mulheres e essas crianças é que estão construindo. Tem uma mulher amamentando outra criança aqui. E tem um velho lá no fundo, no escuro. Esse velho ele estaria representando o que ficou para trás, a monarquia, né? Enquanto que a república estava surgindo. Ok? E aproveitando, Vilmar, a gente está tendo aqui os meninos, eles estão conversando um pouco aqui comigo. Ai, que então legal. A gente tem aqui, ó, a participação do Diógenes, do Eric. Aí eu perguntei aqui, né, se eles tinham algumas obras de arte, né, alguns quadros em casa. E deixa eu ver aqui, o Diógenes, né, ele falou que na casa dele tem 6 quadros. Aí eu perguntei sobre o que é que esses quadros, né, eles retratam. O Diógenes ele disse que o maior quadro que tem na casa dele é uma figura de Jesus Cristo, mas tem também imagens, né, de casas de antigamente e de flores, né? Então ele tem religioso, natureza morta, né? Isso. Aí a gente já observa o seguinte, que a gente vê, né, que desde aquele período medieval para cá, a influência da religião é muito grande, né? O maior quadro que ele tem aqui é uma figura de Jesus Cristo. É arte religiosa, né? É arte religiosa. O gênero religioso também, ele permanece. E o Luan está dizendo que tem um quadro na casa dele, mas que ninguém sabe o que significa, certo? Se a gente pudesse ver o quadro, né, Luan, talvez a gente pudesse até dar uma luz aí, dizer mais ou menos sobre o que ele significa, mas fica até difícil para a gente falar também. Muito bom. É assim que eu quero vocês participando com a gente, porque a aula é feita para vocês. Gente, vamos seguindo, que o tempo corre. A gente tem a pintura de gênero, é bem interessante a pintura de gênero, porque a pintura de gênero, ela foi já uma pequena revolução dentro da história, né, da pintura. Por quê? Porque ela traz as pessoas comuns. O que é a pintura de gênero? É a pintura da vida das pessoas, no cotidiano delas. Pessoas comuns. Deixou de ser os santos, deixou de ser os heróis, deixou de ser os mitos, deixou de ser os reis, as rainhas, os grandes guerreiros, para passar a ser a dona de casa, né, o camponês.
Vamos dar uma olhadinha? Então, ó, vocês estão vendo aqui, essas duas obras são de Jan Vermeer. Vermeer é um artista holandês, né? Ele é do século XVII e ele foi um dos criadores desse gênero. Depois dele, muita gente começou a fazer isso, mas ele foi um dos precursores, né? Antes dele, ninguém ousaria pintar uma pessoa comum, uma pessoa varrendo a calçada, pegando lixo. A arte tinha uma idealização, a arte tinha que ser o mundo ideal, o mundo perfeito. E agora as pessoas trabalhando, os trabalhadores. Né? Então, isso já foi uma pequena ruptura, né, dentro dessa visão de arte. Então, a pintura de gênero foi bem legal. A gente está vendo aqui outras expressões, né? Aqui o Van Gogh mostrando um bar, as pessoas ali dormindo. Aqui uma senhora dando banho no filho. São coisas bem do nosso cotidiano. E aqui a gente tem o Edward Hopper, que é um artista americano já do século, ele vai até o século XX, é do século XX. Ele mostra a solidão das pessoas na cidade grande. Essa pintura do Hopper não é considerada pintura de gênero, é considerada arte moderna, mas ela estaria aí também inserida. E essas categorizações, elas são muito fluidas, né? Elas não são tão rígidas. Okay? Aqui ele está mostrando o cotidiano das pessoas, né, solitárias, né, a indiferença da vida moderna. Né? Aqui duas pessoas, mas as duas estão solitárias, estão sozinhas, não se comunicam. Então, bora lá, vamos seguir que a gente tem muita coisa. O retrato, vocês já estudaram bastante isso, né, no 7º ano, que é um assunto do 7º ano. Foi dos gêneros que mais se desenvolveu a partir do Renascimento. A gente tem aí o grande ícone desse gênero, que é a Mona Lisa, né? E depois foi se desenvolvendo também o autorretrato, tá? Já havia, né? Da Vinci, já no século XVI, né? Ele já fazia, ele já fez seu autorretrato. Mas não era tão comum, tá, gente? Isso foi ficando mais comum com o passar do tempo. Que vocês estão vendo vários retratos de diversos períodos, aqui uma obra cubista, né? Aqui uma obra do Van Gogh, que é meio difícil de classificar, né? Ele é único. E aqui o próprio autorretrato do Van Gogh. E essa obra é incrível do Velázquez, porque é o retrato das princesas da Espanha, mas ele está presente. Então, aqui é um retrato e um autorretrato, tudo junto. E aí também, vocês conhecem aqui o que eu falei, o Da Vinci e a Frida Kahlo, que é a rainha do autorretrato. Né? Ela basicamente só pintava autorretratos. Vamos seguir. Agora a gente vai falar de um gênero bem polêmico na arte, que é o nu. Infelizmente, a gente não vai poder mostrar muitas imagens desse gênero, tá, gente? É verdade, nem se animem. Nem se animem, porque a censura não permite. E o nu é muito interessante, né? Porque ele é muito associado ao erotismo, à sexualidade, mas a arte, ela vai além disso. Né? O nu na arte, o corpo nu, não necessariamente ele é um objeto de desejo. O nu ele pode servir para representar a pobreza, ele pode servir para representar vulnerabilidade, ele pode servir para representar tristeza, solidão, angústia, né? Que é mais ou menos como a gente se sente. E né? também a própria beleza, né? Exatamente, a própria beleza. Então, o nu, ele foi bastante utilizado nas artes visuais, né? E continua, né? É um gênero que é muito forte nas artes, né? A nudez, ela não pode ser ignorada, porque o corpo nu, né, ele é representado, né, no desenho em todas as formas de arte, como eu já falei. Mas sempre houve muita controvérsia com essa questão do nu. Né? Se você vê lá na Grécia Antiga, as pessoas eram representadas quase que todas nuas, homens e mulheres. Depois, né, com o cristianismo, passou-se a botar uma folhinha de parreira para cobrir a nudez, né, das figuras. Não é? E a gente vivenciou há pouco tempo, né, um episódio, né, de muita polêmica aqui no Brasil, né, de uma obra de arte de uma pessoa nua lá exposta, que foi muita censura, muita confusão, né, porque, infelizmente, as pessoas ainda não conseguem dissociar a nudez do erotismo. Vamos seguir, a gente já está concluindo, aqui tem duas imagens, essa aqui é Vênus, né, a toalete de Vênus, e aqui mostra ela
né, ali ela no espelho aqui, bem interessante essa obra. E essa é uma obra do expressionismo, né, do Kirchner, que é um pintor alemão, e ele aí mostrando, acho que são coristas, né, são mulheres que normalmente trocam de roupa, então ele mostrando esse universo, né, do despodoramento mesmo, né, de como as pessoas podem lidar com seus corpos de forma natural. Veja, a gente vai agora só dar uma pinceladinha na natureza morta, porque é o nosso assunto da aula 33. A gente só vai falar de natureza morta, vocês vão ter uma overdose de natureza morta. Então, a natureza morta é um gênero que também se desenvolveu a partir do Renascimento. Ele existia nas outras artes antigas, principalmente na arte grega, aparece muito nas pinturas gregas, mas ele foi se desenvolvendo a partir daí. E é a representação das formas inanimadas, tá? Frutas, flores, objetos, caveira, vela, tudo que em tese não teria vida, tá? Então, no Brasil, em português, esse gênero é chamado de natureza morta, que remete a uma coisa meio mórbida. Mas é interessante que na língua inglesa, esse gênero não se chama natureza morta, ele se chama still life, que quer dizer ainda vivo. Vê que interessante isso, né? É uma outra história, uma outra percepção, né, da realidade das coisas. Então, vamos ver mais umas obras. Eu não vou me deter muito na natureza morta hoje, porque, como eu disse, a gente volta a esse assunto. Então, vocês estão vendo aqui várias formas de representar, né, com várias técnicas diferentes, em tempos diferentes. O Caravaggio, que é um artista, né, lá do século XVI para XVII, e ali o Van Gogh, um artista do final do século XIX. Bom, a gente chega ao fim da nossa aula, mas a gente vai retomar esse assunto. E, por favor, não deixem uma atividade, mas vocês podem começar a pensar num vídeo para participar do Ensine. Lu, se despede aí deles. Tchau, pessoal. Grande abraço aí para vocês e tamo junto aí, até a próxima. Obrigada, viu, Luciano? Nada. Foi ótimo o nosso bate-bola, eu adorei a aula. Tchau, gente, até a próxima.